Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe, estamos juntos durante a semana, de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, com o programa ao vivo. E com uma reprise também de segunda a sexta, às 20 horas, 8 da noite, né? Sábado, você encontra a gente aqui no painel, né? A gente se encontra às 3 da tarde e no domingo temos uma outra edição às 17 horas, 5 da tarde. Sempre com personalidades destacadas aqui da nossa região metropolitana, personalidades do Brasil, que aqui pelas nossas bancadas discutem, debatem, aprofundam os assuntos, os temas, a pauta aqui da região da Baixada Santista e temas importantes, né? Assuntos de interesse nacional também. Só lembrando a você que nesta edição o programa está gravado, por isso não há a interação com a qual você está tão acostumado no nosso dia a dia via telefone ou via redes sociais também. Mas com certeza você vai acompanhar um debate, uma discussão importante a respeito de política, não é? E questões habitacionais importantes aqui na região também, assuntos que têm relação direta com o nosso dia a dia. Eu já vou apresentando aqui os companheiros de bancada nessa edição do painel. Está conosco aqui o advogado Ayrton Cinto, né, acompanhado pelo nosso Sidney Costa, também advogado, né, comentarista habitual aqui do painel. Aqui à minha direita, o nosso Paulo de la Rosa, delegado poeta, mais uma vez participando conosco. E completando a bancada, a nossa Ione Furukawa, atenta sempre a tudo aquilo que é produzido pela equipe aqui do painel regional. Meu caro Ayrton Cinto, obrigado pela presença. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem. Mais uma vez eu que agradeço a oportunidade de a gente poder aqui bater um papo sobre a região, sobre o nosso país, principalmente um pouquinho também sobre Guarujá e Vicente de Carvalho. Perfeito. Sidney Costa, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no painel, Sidney. Olá, Boturão. Espero poder falar de política, que é a paixão da nação brasileira, depois de futebol e religião. E hoje o assunto parece que vai emergir para amanhã. Há uma ansiedade aí a respeito, desde do pronunciamento da presidenta Dilma, viu, Boturão? Mexeu aí com os brios de alguns que têm interesse no país, na melhora do país. 12 cidades rejeitaram a mensagem dela e parece que amanhã estão preparando alguma coisa. Espero com Ayrton Cinto, de la Rosa, aprender alguma coisa aí sobre política mais uma vez. Paulo de la Rosa, delegado poeta, mais uma vez obrigado pela presença. Tudo bem, de la Rosa? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, meu querido amigo Sidney Costa. Boa tarde, grande advogado Ayrton Cinto, alguém do Guarujá, alguém de Vicente de Carvalho. E quando falo de Guarujá e de Vicente de Carvalho, meu coração bate de uma maneira diferente. Eu fui muito feliz como delegado naquela cidade. E, naturalmente, boa tarde especial para a nossa musa, a nossa flor, a querida Ione, que tanto embeleza a bancada e faz dos nossos sábados e de todos os outros dias ainda mais belos e felizes. Muito bem, a Ione Furukawa está sempre atenta à sua participação, né, durante os programas de segunda a sexta aqui do painel, né, e nos finais de semana também antenada com a produção aqui do painel regional, está mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. Paulo de la Rosa, me senti até lisonjeada com tantos elogios. E a você aí de casa que está nos acompanhando nessa tarde de sábado. Muito bem, como eu disse, o programa está gravado, você vai acompanhar com a gente uma discussão importante, diversos temas, diversos assuntos, mas o Sidney lembrou bem, né? Há uma expectativa, não é, com relação a esse movimento que está programado já, olha, há tanto tempo, né? E vem crescendo aí o interesse por ele aí nas nossas redes sociais, né? O Brasil vive um momento delicado, um momento complicado, politicamente, não é? Uma queda de braço entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, uma queda de braço envolvendo PT, PMDB, partidos aliados, não é? Se já é difícil você ter uma oposição forte do outro lado, imagina você disputar poder, disputar espaço no seu próprio governo com os partidos aliados. E vivemos, o que é mais grave ainda, não é? Uma crise econômica que há 2, 3 anos não imaginaríamos passar, né? Então, eu queria saber do Ayrton, a participação do Sidney é importante também, claro, do Paulo de la Rosa, a Ione também conosco, né? Qual a expectativa dele para amanhã, para esse movimento aí do dia 15 de março, que está sendo programado, né, há tanto tempo. Primeiro, você acha que tem o fundamento é claro, é correto, enfim, como é que você está avaliando essa coisa toda aí, Ayrton? Edgar, o direito à manifestação é garantido na nossa Constituição Federal. Essa liberdade de expressão é uma luta antiga, desde os primórdios aí do fim da ditadura. Aliás, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e outros partidos lutaram dando suor e sangue, às vezes, para que nós pudéssemos hoje, à frente de uma bancada, poder expressar a nossa opinião livremente.
A manifestação é um direito, a manifestação de amanhã, pedindo, alertando a população brasileira, ou tentando alertar a respeito, ou convencer a respeito de um impeachment, ela é legítima na medida de ser um direito à liberdade de expressão. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e político, mais ainda, porque a mãe dos nossos erros, na maioria das vezes, é a paixão. Política não se faz só com paixão, com muita razão, com muito raciocínio. Então eu digo que até esse momento eu não enxergo nenhum fundamento, como você me perguntou, Edgar, no sentido de que há a possibilidade de um impeachment. O impeachment eu acho desnecessário para o país. O impedimento da presidente Dilma nesse momento, eu não acho que tenha muita probabilidade de acontecer, mas tem uma possibilidade não desprezível, desde que haja um convencimento da classe política. E nós estamos falando de impedimento, é um julgamento político que ocorre lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Mas precisa ter um start, um estopim. Hoje, até esse momento, não há, a meu ver, nenhum fundamento jurídico e político que possa dar aso à abertura de um processo de impeachment da nossa presidente. E vou dizer mais, o problema que o Brasil hoje, a instabilidade que o Brasil hoje vive, do ponto de vista político e econômico, são os dois grandes problemas que a gente enfrenta e comenta todos os dias. O problema econômico é muito mais importante, deve ser muito mais bem analisado e atacado do que a questão política. O impeachment seria praticamente a pá de cal neste ano no Brasil. O investidor, do qual nós vamos precisar mais ainda este ano de 2015 e principalmente no início do ano de 2016, o investidor estrangeiro, internacional, que vai precisar, nós vamos precisar do aporte financeiro dos investidores, porque a nossa economia vai mal. Ele tem como premissa, para poder colocar dinheiro num país, seja os próprios países, os estados como investidores e principalmente a iniciativa privada, o particular, as grandes empresas, as multinacionais, tem como premissa analisar a solidez da democracia do país onde ele pensa em colocar o dinheiro. Se a gente der início a um processo de impeachment da presidente Dilma, a segurança desses investidores em relação ao Brasil some, desaparece. E aí sim nós vamos enfrentar um deserto, atravessar um deserto do ponto de vista econômico, muito pior do que a gente vive hoje. Então é hora de menos paixão, mais razão, quer fazer a disputa política, é justo, mas pensar em impeachment hoje, sem fundamento político e principalmente legal, é tese golpista. Muito bem. Sidney Costa, o que pensa? Seria importante que as manifestações fossem para a rua para contestar o governo, para jogar a presidente na parede, os ministros, enfim, ou essa tese aí do fora Dilma? Então, o Ayrton Cinto, ele começou colocando claramente algo que eu também concordo com ele. Talvez de toda a análise que ele fez, bastante reflexiva, bastante ponderada, é o que eu mais concordo com ele. O impeachment é um movimento de interesse político. A nação, a sociedade em geral, não tem esses pensamentos. Não consegue nem entender hoje o que é esse documento, como é que ele se aperfeiçoa. Não ficou bem entendido nem na época do Collor. Agora, uma coisa está clara, Boturão. Tomou força esse anúncio que vinham se fazendo, principalmente pelas redes sociais, de amanhã, domingo, 15 de março, ir-se à rua, depois do pronunciamento da presidenta Dilma no domingo. Imediatamente houve repercussão em 12 capitais, com panelaço, grito pela janela, que hoje está sendo colocado até como uma reação das elites. Toda vez que se reclama de um governo bastante confuso, polêmico, mal administrado, é a elite que reclama. Toda vez que elogia, por exemplo, algo que eu elogio, até participei para ver como é que funcionava, essa inclusão educacional, inevitavelmente bônus do PT pelo Enem, conseguindo conseguir vagas nas universidades públicas e privadas, algo que era muito misterioso, a gente não sabia como é que se conseguia bolsa em universidade privada, embora o MEC exigia que isso fosse concedido. Essa inclusão não se discute, é mérito do PT. Aí nessa hora, não é a elite que está abonando. Eu não me considero elite, mas graças a Deus tenho uma condição financeira e até profissional dentro desse quadro, na sociedade encarado como elite. Ser advogado é encarado assim. De qualquer maneira, o que ficou muito claro, mexe-se na economia,
há insatisfação geral. Talvez essa situação de início de uma crise incontestável, de aumento de energia, de falta de estrutura institucional, muita confusão, muita corrupção, pode sim levar o povo para a rua, e talvez não nesses dois grupos que se apresentaram para tomar a liderança desse assunto. Um que defende o impeachment, que vai para a rua com essa finalidade, e o outro que protesta contra os equívocos, principalmente desse reinício de mandato da presidenta Dilma, a mexer em direitos do trabalhador, etc. Portanto, há forças sindicais que irão para a rua também. Nesse cenário, é possível que alguns moradores de prédio desçam e enfileirem aí, na sua insatisfação, o movimento. Mas é claro que impeachment não é movimento da sociedade, impeachment é movimento político. Está certo, Ayrton Senna? Perfeito. Paulo de la Rosa, como é que avalia tudo isso? A questão que está colocada aí, o governo confuso, eu concordo com o que coloca o Cid, né? 39 ministérios, a gente não entende para quê, não é? Tantos ministérios, o governo parece que joga a conta, né, dos seus erros na área econômica, principalmente para a sociedade pagar, e nós estamos pagando um preço, e o preço não é baixo, lamentavelmente, o preço é alto, e a sua expectativa por esse movimento que está marcado para esse domingo 15. O Brasil é um país bastante interessante, um país das antíteses. Nós temos uma oposição nesse país que é inútil. A derrocada da oposição é o nascimento desse movimento. Porque se tivéssemos uma oposição atuante, uma oposição que apontasse com clareza, com coragem as mazelas do governo, porque todo governo erra, acerta e erra. Talvez não chegássemos a esse ponto. E aí acontece o que nós, da polícia, entendemos bastante bem. O fogo amigo. E por que o fogo amigo? Porque há muito tempo no poder e a gênese de todos os males que esse país vem enfrentando é a perenização dos mesmos partidos, dos mesmos políticos no poder por tanto tempo. Todas as composições que eram possíveis de serem feitas já o foram. Já agraciamos o partido A, o partido B, o partido C, com aquele ministério, com aquele cargo importante, com aquela verba, e nem com 39 ou 70 ministérios vamos acomodar tanta gente, já chegando ao 4º mandato de um partido. E isso acontece com o PT agora, mas já aconteceu com o PSDB, já aconteceu com o PMDB, e acontece lá em Brasília, e acontece aqui na nossa cidade e no Brasil inteiro. Desgasta o processo político, desgasta a capacidade de composição, por um lado, e prova a incompetência, a inércia, a praticamente inexistência de uma oposição nesse país. Porque quando se espera que as soluções sejam feitas através de impeachment, através de movimentos das ruas, para retirar alguém que foi legitimamente eleito pela maioria, me parece uma insanidade. Por que não discutimos antes com clareza, com coragem, com profundidade, essas questões todas durante o processo eleitoral? Claro, houve promessas que não foram cumpridas, disse este ou aquele que faria algo que não faz. Bem, se formos destituir todos os políticos que disseram que fariam algo e não fazem, nós ficaríamos com uma crise de abstinência política nesse país. A verdade é uma só. Democracia é sinônimo de responsabilidade. Responsabilidade de quem detém o poder e responsabilidade, Boturão, responsabilidade, Sidney, responsabilidade, Cinto, daqueles que estão na oposição, apontando com clareza quais são as dificuldades que o país, que o governo, que o município apresenta. E, especialmente, apresentando soluções, mas não soluções mirabolantes, soluções que venham da qualidade do ser humano. Porque se tirarmos a presidenta, ou tirarmos o governador de estado, ou tirarmos o prefeito, quem será o sucessor? Quem ocupará o cargo? Porque, na verdade, não é o partido que chega ao cargo, não é o grupo que chega ao cargo, é a pessoa. Então requer que escolhamos melhor os nossos representantes,
que analisemos não o momento político, não a sigla partidária, e sim o histórico de vida daquele que alcança o cargo. Porque sem dignidade, sem comprometimento, sem seriedade, sem histórico político que o abençoe para ocupar a nossa representatividade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito bem. Bom, tem muita gente mal informada também a respeito dessa coisa de impeachment, não é? De fora Dilma, essa coisa toda que eu concordo aqui com os três companheiros de mesa, né? Também não sou favorável a essa coisa, não. Eu acho que teria que acontecer uma denúncia muito grave, com provas contundentes, tá certo? Para que a presidente fosse responder por isso politicamente, no Congresso Nacional, enfim, né? Agora, as pessoas têm que entender o seguinte, as situações mais fortes que são colocadas contra a presidente são questões administrativas, não é? Questão da economia, essa coisa toda. O que diz respeito à questão eleitoral, me parece que são favas contadas, né? Sim. Se ela disse que a situação era boa e a situação é ruim, se ela disse que não ia cortar tudo aquilo que o trabalhador tinha conquistado, de repente corta, se ela disse que a inflação estava controlada e a inflação já está chegando a possibilidade de bater em 8%, né? A inflação oficial, né? Isso pode até ter sido considerado estelionato eleitoral, mas eu tenho a impressão que não há mais o que fazer com relação a essa questão eleitoral, né? Não há nada a se fazer em relação ao que ela falou que não ia fazer e fez o que ia fazer e não fez. Isso daí deve ser levado em consideração pelo eleitor nas próximas eleições e avaliar com raciocínio, com razão, sem a paixão que eu acabei de falar. Eu repito, na maioria dos nossos erros, na nossa vida, nas nossas vidas, se você for buscar ali um dos motivos, ou o motivo principal, é a paixão. É a paixão que faz com que... Então a política deve ser considerada nesse sentido. Perdeu a eleição, se prepara para a próxima. Tirar a presidente da República eleita de forma legal, de forma absolutamente legítima, com maioria de votos, é tese golpista. Agora, por que está acontecendo isso? Porque o PT, o governo do PT, o governo da presidente Dilma, quando em 2011 começou a economia brasileira a dar sinais que precisava de um ajuste fiscal, se começasse devagarzinho naquela época, hoje não precisaria fazer o que está fazendo com essa violência em relação aos direitos dos trabalhadores, em relação à classe média, essa mesma classe média que bateu nas sacadas e foi colocada sem importância, elite, né? E sem importância para o Brasil, é essa classe média que trabalha, que recolhe imposto, que dá emprego. É preciso reconhecer isso. Se o governo da presidente Dilma houvesse, em 2011, reconhecido a necessidade do ajuste fiscal aos poucos, mas por que não fez? Porque estava prestes a chegar na eleição de 2012 para vereadores e para prefeitos. Então não queria manchar a imagem do governo, consequentemente a do PT, e ter prejuízo nas eleições. Segurou, ganhou as eleições, passou um ano, 2013, segurou de novo e não quis fazer isso em 2014 e agora ela é obrigada. A presidente Dilma não está fazendo isso porque quer. Ou ela faz isso ou o Brasil vai falir, do seu ponto de vista da macroeconomia. Então, precisa reconhecer. Quando o PT, a presidente Dilma reconhecer que cometeram esse erro, demoraram para fazer o ajuste fiscal, ao invés de um pequeno comprimido de analgésico, agora tem que dar uma dose cavalar de antibiótico. Antibiótico para o doente não morrer. É isso que está acontecendo. Não cuidaram do paciente, deixaram ao léu, agora tem que colocar na UTI. O Brasil está na UTI, deve continuar assim, só que a gente que quer o Brasil bem e a gente bem, precisa se unir. Agora a coisa é de verdade. Nesse momento, aquilo que a gente ouve de vez em quando, às vezes com muita demagogia, hoje eu entendo que é uma questão importante, que é a discussão suprapartidária do problema econômico brasileiro. Eu coloquei essa questão, viu, Sidney, porque muita gente pergunta, comenta, enfim, ele faz uma bruta de uma confusão, uma baita confusão, não é? Muita gente acha que não, derrubando a presidente Dilma, caçando a presidente Dilma, Michel Temer também será caçado de maneira conjunta, enfim, e teremos novas eleições, porque não chegou a aumentar a mandato. Não é verdade, não é? Isso só aconteceria, se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade, né? Isso só aconteceria em caso de um processo eleitoral, tá certo? Perfeito. E aí, se provasse alguma coisa de fato contra a chapa Dilma, Michel Temer, não é?
aí a chapa seria derrubada. Mas quando eu estou em cima do break aqui, a gente faz o primeiro intervalo, aí o Sidney fica à vontade para comentar, o De La Rosa também, né? Porque na verdade é isso, muita gente está confundindo e trocando as bolas. Vamos para o intervalo, o painel regional volta já já. Muito bem, de volta com o painel regional, participações sempre importantes aqui conosco do advogado Ayrton Cinto, também advogado o Sidney Costa, nosso comentarista habitual, como é o delegado poeta, o Paulo De La Rosa, e ainda a Ione Furukawa, sempre atenta a tudo que é produzido aqui pela equipe do painel regional. Programa gravado, como eu já expliquei no primeiro bloco, você, claro, não pode participar e interagir conosco, mas está acompanhando aí um debate interessante, né, focado na realidade política e econômica que nós estamos vivendo e esse movimento aí programado e deflagrado aí pelas redes sociais há bastante tempo, marcado exatamente para este domingo, dia 15. Eu falava antes do intervalo sobre a confusão que as pessoas andam fazendo, né? Se for aberto aí um processo de impeachment, que eu também acho muito difícil e improvável contra a presidente da República, né? Ela só poderá responder por questões administrativas, voltadas a esse segundo mandato que ela começou a exercer há 2 meses e pouco, né? E se isso acontecer, se a Dilma vier a ser cassada, também acho absolutamente improvável, mas se isso ocorrer, quem assume é o vice-presidente da República, Michel Temer. Não há possibilidade alguma de novas eleições. Certo, Sidney Costa? Ou você vê diferente? Não, Boturão, antes de refletir sobre o assunto, até junto com o telespectador e demais companheiros da mesa, eu quero te dizer que você está correto. Mas para ficar mais aclarado isso, eu vou trazer um exemplo recente da região aqui. Nós tivemos no Cubatão um processo eleitoral que retirou da chapa vencedora a sua condição de continuar no governo da Prefeitura do Cubatão. Tivemos que chamar lá, como manda a legislação eleitoral, o presidente da Câmara, isso durou por 30 dias e vimos naquela experiência muito pontual, Boturão, um exemplo do que pode acontecer com o país. Cubatão está ingovernável até hoje. O presidente da Câmara, que só deveria pegar o cargo para chamar eleições, resolveu trocar secretariado, que depois a prefeita que retornou ao cargo, a Márcia Rosa, teve que corrigir isso daí, e a gente não vê soluções mínimas, até de questão de urbanização, questão de crescimento econômico que estava previsto para esse segundo mandato da Márcia Rosa, de novo na pauta de interesses do munícipe de Cubatão. Portanto, o impeachment colocado assim, até como você falou corretamente, que poderia, se desse certo, trazer para a presidência o Michel Temer, colocaria o país numa situação ingovernável, porque aconteceria aquilo que a sociedade discute há muito tempo. Por que eu voto numa pessoa e depois a legislação, por seus escaninhos, coloca lá uma pessoa que eu não votei? Que é o que acabaria acontecendo. Sem dúvida. Ficaríamos numa instabilidade institucional muito pior que a situação do momento. Agora, o Paulo De La Rosa lembrou 2 coisas que a gente vai ter que enfocar aqui para terminar essa minha participação. Não há oposição no país. A oposição é pirotecnia pura. Ela não traz esclarecimento para a sociedade, ela só agita. A imprensa, para o seu turno, coopera um pouco, mas se o assunto já perde interesse, virou sensacionalista, não temos mais jornais. Nós temos hoje uma literatura de eventos. O que importa são os eventos que estão abalando o país. Aí eu ponho lá na manchete. Perdeu interesse, não é para esclarecer. É apenas para vender jornal. E isso é grave, colocado dessa forma, no momento de insegurança institucional. E o segundo aspecto, além desse de não ter oposição, é muito tempo um partido no poder. Muito tempo um partido no poder desmistifica a democracia e coloca uma tal ditadura, a ditadura do voto. Não importa aí se é voto comprado, se é condição econômica mais forte. Gastou-se oficialmente 318 milhões de reais na campanha da presidenta Dilma. É muito dinheiro para uma campanha presidencial. Isso lançado no câmbio oficial. Agora, a gente sabe, Boturão, quem pelo menos sai na rua para acompanhar um pouquinho de perto a eleição sabe que não é só o câmbio oficial que manda nas eleições. Há dinheiro também que não é prestado contas, e isso daí é motivo para investigação por muito tempo, até que se conserte qual o melhor caminho para se arrumar verba para as campanhas eleitorais. Agora, o Sidney coloca que há muito tempo do mesmo partido no poder, né? Só poderia haver uma mudança, né, caso a oposição, ou o principal partido de oposição, no caso o PSDB, tivesse competência, não é, para que o seu discurso calasse fundo na população e, de alguma forma, conseguisse vencer a eleição e
virar esse jogo, o que não acontece. Acabou não acontecendo nas últimas 4 eleições, né? 2 de Lula, 2 de Dilma, não é, De La Rosa? Porque a nós, eleitores, nós que não participamos do Olimpo da política, é assim que a maioria afirma, que existe um mundo paralelo à política e os eleitores, não é? Nós deixamos de valorizar aquilo que eles já não valorizam faz tempo. Nós fizemos o contrário. Em vez de obrigá-los a aprender, nós desaprendemos com eles. A grande maioria, a esmagadora maioria dos políticos não dá valor para a palavra, não faz uso com seriedade da palavra. E nós, eleitores, passamos a fazer a mesma coisa, reproduzindo opiniões que nós nem nos aprofundamos, escutamos aqui, ouvimos ali e reproduzimos, sem dar à palavra a importância que ela merece. Está acontecendo no mundo a junção do Boko Haram com o Estado Islâmico. Eles estão se unindo para virarem terroristas universais. Lá a palavra vale. No mundo da criminalidade, nas facções criminosas, que não se pode falar em lugar nenhum o nome do PCC, o Partido do Crime, eles se unem porque respeitam a palavra. E nós, a esmagadora maioria de cidadãos de bem, não estamos dando valor à palavra. E por que digo isso? Porque vimos, e parece que virou notícia importante, algo bacana, Boturão, que durante o pronunciamento da ocupante da cadeira da presidência da República, alguns ditos elite batiam panelas. E os outros, ditos não elites, estavam vendo o jogo do meu Corinthians, que ganhou, e assistindo outras coisas. Ou seja, ninguém, nem os ditos elite e nem os ditos não elite, estavam prestando atenção no que dizia a ocupante do cargo mais importante do nosso país. E assistindo para concordar, assistindo para discordar, porque isso é democracia. O direito à concordância e o direito à discordância, mas com uma responsabilidade, Sidney Costa, com uma grande responsabilidade, doutor Cinto, o conhecimento sobre o assunto. Nada técnico, porque cada um de nós é capaz, sim, de compreensão, não importa qual seja o seu nível de educação. Existe no ser humano uma capacidade inata da compreensão, aquela que se absorve pela experiência de vida. Então eu acho muito mais importante do que estarmos batendo panelas, e no caso foram panelas douradas, né? Os lugares maravilhosos. Ou desligando a televisão, que tivéssemos prestado atenção no que disse a senhora presidenta. Perfeito. Muita coisa não concordei, algumas coisas concordei, mas democracia se faz com responsabilidade. E nós estamos entregando, Boturão, essa responsabilidade nas mãos daqueles que não têm palavra. Ione Furukawa aí, sempre atenta, participando com a gente, pois não? Olha, depois de ouvir tantas opiniões a respeito do impeachment, das manifestações, protestos, como qualquer um queira chamar, isso muito me assusta, porque eu não sei até que ponto a sociedade é responsável para aderir a um movimento desse com tranquilidade, pensando no futuro do país, pensando que isso vai ser uma coisa boa ou ruim, e não tornando isso uma baderna generalizada, com violência, com vandalismo. Então, mais do que pensar no partido, mais do que pensar na política, mais do que pensar no futuro do Brasil em si como nação, se a gente pensar um pouco aqui na Baixada, um pouco nas cidades que vão fazer esses movimentos, como que vai terminar esses movimentos? Não vai ter retorno suficiente para tanta movimentação que pode gerar violência, pode gerar morte, como tem gerado. Então, eu gostaria de saber da opinião de vocês, que são mais experientes, entendidos desse assunto, né, no mundo da política, se até que ponto isso é benéfico? Até que ponto isso vai ter um retorno para nós aqui? Porque se acontecer alguma coisa, quem vai sofrer isso somos nós. E também, se não acontecer, a gente vai continuar sofrendo. Ayrton, você está preocupado com essa situação? Eu sou a favor do direito da manifestação, viu, Ione? Eu exposo a sua preocupação, ela é legítima também. Mas eu posso dizer o seguinte, o principal, eu sou favorável ao direito, como eu disse, eu repito, a se manifestar, essa liberdade de expressão, mas o objetivo em si, que é o impeachment, eu acho que não presta para o Brasil, como você bem falou. Qual será o resultado desse movimento de amanhã? O que será bom? Né? Qual é o teor? Como que o partido que está no governo
vai assimilar, se o Partido dos Trabalhadores, o governo da nossa presidente Dilma, assimilar isso como um grito da população, independente da sua casta, como quiseram alguns deputados do PT durante a semana desmerecer o tal do panelaço, porque foi feito em panelas, como bem disse meu amigo De La Rosa, panelas douradas e de sacadas de grandes apartamentos. Isso é desprezar quem vota, isso é desprezar quem dá emprego, isso é desprezar quem paga imposto. Se o Partido dos Trabalhadores, eu torço para que isso aconteça, não é uma crítica não, isso é uma esperança minha, respondendo aí a Ione. Se o Partido dos Trabalhadores, o governo de Dilma, entender como um grito, como um alerta, isso vai ser bom, é um resultado bom. Exatamente. Mas não entender aquilo como apenas uma afronta política, desmerecer o movimento e ignorar, como tem feito com as questões dos problemas de economia desde 2011 para cá. Então, eu acho que o resultado maior, quem pode dizer se houve ou não houve, é o próprio governo que aí está no poder. Como ele vai assimilar esse movimento? Porque eu já tenho a resposta deles, da comunicação oficial do Partido dos Trabalhadores, eu sei qual é. Mas você trabalha em Brasília, Ayrton? Você é amigo da Dilma? Não. Eles vão dizer que é um movimento isolado, teve muito pouco adesão, foram poucas pessoas perto dos 50 milhões de votos da Dilma, no ano 2014, e que isso não reflete a população brasileira. Eles vão dizer isso. À noite, no domingo ou na segunda-feira de manhã. Depois de amanhã, na segunda-feira de manhãzinha. Se fizerem isso, outro erro. Abrindo mais um abismo, onde partidos políticos e ideologias, nem tanto ideologias, mas partidos políticos e interesses econômicos se degladiam, mas nós, população, estamos absolutamente no meio desse abismo. Então, respondendo definitivamente, Ione, eu espero que o próprio governo analise com seriedade, sem paixão, com razão, a movimentação de amanhã. Sidney, você tem a expectativa de que se repitam as manifestações de 2013, naquelas proporções que foram em junho de 2013, ou você acha que estamos com um momento completamente diferente? Olha, Boturão, eu quero te agradecer essa oportunidade, porque talvez a pergunta que mais me impactou foi realmente da Ione. É difícil a gente aceitar tombar alguém, seja em que movimento for, que o resultado depois seja nenhum, ou pífio. Tombou muita gente que queria realmente a transformação do país na época da ditadura, mas hoje o resultado é esse. Só podemos estar aqui nesse programa falando com livre consciência, com toda a liberdade de expressão, graças a muitos que tombaram naquela época do período da ditadura. Mais recentemente, nós temos um mártir, por exemplo, em 2013, que é o cinegrafista da Band, o Salvador Andrade, que tombou até numa situação que a investigação ainda não me satisfez. Porque quem pega um morteiro daquele volume, e atira pro chão em direção ao cinegrafista, não estava querendo apenas dar um momento de pirotecnia ou advertência, estava querendo produzir o pior estrago possível. Conseguiu, né? E tombou, e o resultado desse movimento foi pífio. Talvez os mais privilegiados estão sendo os estudantes, que em São Paulo, por exemplo, do ensino médio, não estão pagando condição, conseguiram finalmente o passe livre, tem que se cadastrar. Mas será que merecia tombar um cinegrafista para que o resultado fosse esse? Então, aí a advertência da Ione, com a sua pergunta, e você me dando essa oportunidade, será muito triste tombar mais alguém, e o resultado é esse, por falta de uma oposição que esclareça a sociedade, por falta de uma pressão honesta da sociedade civil, do sindicalismo amorfo, sindicalismo misturado com tantos interesses que não conseguem nem eles, com suas próprias forças sindicais, se unirem e ter uma pauta única, Boturão. Aí, nesse momento, se tomba mais alguém, será lamentável. Chega, a experiência de 2013 chega. O resultado foi muito pífio para falecer uma pessoa, quem sofre é a família, sempre é a família. A polícia, nesse momento, está queimando os miolos para poder distribuir bem os seus comandados aí para evitar exageros, excessos de ambas as partes, na verdade. É complicada essa situação, não, Paulo? Bastante preocupante por conta do caráter de imprevisibilidade que tem quando você leva um grupo, uma multidão às ruas. Então, mais uma vez, e isso não é novidade, não é específico para esse caso, mais uma vez, o resultado dessas manifestações ou do futuro do Brasil está na mão da sua gente,
da nossa gente, de cada um de nós. É absolutamente democrático que extravasemos as nossas opiniões. Democrático e legítimo. É legítimo estar contra a presidenta Dilma, é legítimo estar a favor, mas é importante, é imperioso que saiamos às ruas, mas dentro do estrito limite da lei. Que manifestemos a nossa concordância ou a nossa discordância, mas que o façamos sempre, sempre lembrando que acima da minha vontade, acima da vontade do meu oponente ou do meu opositor ou do meu rival, está o interesse maior de uma instituição chamada Brasil. Quando nós levamos a desordem, quando nós usamos da violência para tentar fazer valer a nossa opinião, nós não estamos cumprindo com o fundamental papel de cada uma e cada um dos brasileiros, amar ao seu país. Então, Ione, embora eu tenha ficado um pouco dolorido quando você disse que nós que somos mais experientes, é a maneira doce de me chamar de velhinho, essa barba branca, mas com certeza a responsabilidade, mais uma vez, cairá nas mãos do povo brasileiro. Esse povo que já errou, porque se está tão descontente com a atual administração, deveria ter pensado um pouco melhor antes de assinar um cheque em branco chamado digitar o voto na urna. Mas que o façamos agora, nos manifestando de maneira ordeira, de maneira responsável e levando em conta que maior que o meu interesse é o interesse desse amado país chamado Brasil. Vamos para mais um intervalo rápido aqui no nosso painel regional, nós voltamos já. Volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional. A gente com prazer recebendo o Ayrton Cinto, advogado, o nosso Sidney Costa, além do Paulo de la Rosa e a participação também, claro, conosco da nossa Ione Furukawa. O programa está gravado, você não pode interagir, mas está acompanhando um debate importante, interessante, a respeito da situação política, da situação econômica que vivemos hoje e das manifestações previstas aí, né, pelas redes sociais para este dia 15, esse domingo, por todo o país. A gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer aqui pela Baixada Santista. Vamos acompanhar com muita atenção, com muito interesse, que sejam manifestações pacíficas, né, para que o governo, como disse aqui no bloco anterior, o Ayrton Cinto, possa pelo menos refletir em tudo isso que está acontecendo. Ione, mais uma participação sua aqui, pois não? Eu acho também que a mídia tem massificado muito essa questão da política, das operações, mas o que eu não estou vendo muito nos jornais aqui da região é essa questão do impeachment, essa questão de chamar a população, de convocar ou de avisar pelo menos que tem. Não sei até que ponto a mídia possa contribuir a favor ou contra esses protestos, né, que são programados não só agora com o impeachment da Dilma, outros que já tiveram. Na opinião de vocês, a mídia colabora como? Com que fator? Divulgando ou alertando? Eu não sei, não consigo entender muito bem o papel da mídia nessa parte da política. E aí, você o que pensa? Então, o movimento do impeachment, ele tem a sua grande divulgação, ele alcançou o país inteiro, Ione, através daquilo que a gente debateu aqui durante tanto tempo e vamos continuar debatendo. A rede social. Foi a rede social que impulsionou essa vontade, essa organização, é pela rede social, é pelo Facebook, na verdade, que as pessoas estão se organizando. Eu acho que a mídia tem um papel importante de cautela, de tranquilidade. Eu acho que a mídia tem se posicionado, quando eu falo a mídia, é a mídia profissional, do jornalista, não de distribuidores de informações, nem sempre verdadeiras, né, através da mídia social, tanto que nós debatemos isso aqui já nessa bancada. A mídia profissional, a mídia televisiva, impressa e as rádios também, eu tenho percebido que tem debatido com cautela e não tem permitido que aquilo que eu venho falando desde o início do nosso programa, que a paixão tome conta do tema. Não tem se escondido, tem comentado a respeito, mas de uma forma bastante interessante, bastante cautelosa, muito responsável, eu analiso a mídia de uma forma geral, ao abordar o tema da manifestação, não do impeachment. Porque a manifestação é uma realidade, o impeachment não é. São coisas distintas. Então, a manifestação, por não ter fundamento o próprio impeachment, a mídia tem se posicionado de forma cautelosa,
de forma a entender que ainda não se criou fundamento jurídico e político que sustentasse o impeachment, o que não impede que, no decorrer do período das investigações aí da Lava Jato, porque só esses nomes não são todos aqueles que participaram. A partir daí, obviamente, outros aparecerão, e é possível que apareçam nomes importantíssimos que ainda não apareceram nessa investigação. E daí para frente aparecer alguma coisa que envolva a presidência, o ex-presidente Lula, ou também não. Eu gostaria de... A sua pergunta é bastante interessante. Espero que a minha resposta também tenha sido, tanto quanto a sua pergunta, mas ela vem no sentido de permitir que a gente possa, que eu possa, pontualmente, parabenizar a mídia de uma forma geral, principalmente da região, com a cautela, a medida certa, o tempero certo, a respeito, pelo menos por enquanto, dessa questão de impeachment e de manifestação da população. Sidney concorda com o que foi dito aqui? Então, Boturão, o Ayrton Cinto, antes de ser hoje um companheiro de bancada, recebe de mim completa admiração por ele se apaixonar por uma cidade que é das cidades que parece, no cenário desse cinturão de prosperidade litoral, mas com mais dificuldade na área de segurança, área de habitação, e ele mostra isso de uma força invulgar. Por isso eu acho que ele vai entender o que eu vou falar, não é nenhum conserto e não é nenhuma contrariedade a essa sua reflexão. E ser consertado por você, para mim, sempre... Imagina, não é. É só uma lembrança. Eu vivo muito de lembranças e é difícil eu esquecer algumas coisas. Faz algum tempo, principalmente depois de 85 para cá, até 85 a mídia foi severa e atuante, implacável, para que a gente voltasse até a liberdade de expressão. Mas depois eu acho que acomodou-se muitas coisas, os interesses ficaram maiores do que se dar essa autoridade a gente, às pessoas, à sociedade. Já tivemos um impeachment que foi insuflado pela mídia, meu caro Ayrton. Foi um canal de televisão. Né? E toda a mídia, toda embarcou e insuflou impeachment. E por isso até hoje, quando se fala impeachment, viu, Ione, talvez esteja aí a sua também confusão a respeito da matéria, parece que o presidente Collor, que sofreu essa influência da mídia na época, sofreu um impeachment, mas não. Foi só interposto perante o Supremo Tribunal Federal um documento de 71 laudas que a Folha de São Paulo publicou na íntegra na época. Publicou na íntegra. Em fonte 1, mas publicou. Eu tive que pegar uma lupa até para conseguir ler aquele documento todo. Mas no meio do caminho, o Fernando Collor renunciou. Portanto, a gente não sabe os andamentos de como é verdadeiramente o impeachment. Mas volto a colocar, nisso abono completamente o Ayrton. Não é o caminho para a nação neste momento. Jamais será, porque ficará mais instável, a segurança de uma vez por todas institucional será deflagrada, e não é isso que se espera de um país que não é uma republiqueta mais. Se fosse naquele tempo, de Colômbia, Bolívia, foi falado até isso aqui, que Colômbia hoje serve até de advertência, melhorou, mas já foi republiqueta, essas coisas aconteciam. Mas o Brasil não é mais uma republiqueta para a gente estar aqui insuflando o impeachment. É um assunto político, extremamente político, não tem nada a ver com os interesses da sociedade, se a sociedade soubesse se posicionar. Nós temos o melhor instrumento que uma sociedade pode ter, a pressão. Pressão no campo das ideias, esse é o melhor instrumento. Mas, infelizmente, ainda não achamos o caminho. Muito bem. Para completar alguma coisa com relação à mídia, a questão da Ione, ou Paulo? Gostaria sim. A mídia precisa informar e não formar. Mas como é muito mais fácil e muito mais agradável deter o poder, todo mundo quer formar todo mundo nesse país. Ninguém quer informar. A palavra impeachment, nós temos até uma palavra no português que cabe exatamente para explicar. Vi uma vez só, em todas as mídias, a palavra impedimento. E essa, qualquer brasileiro conhece. Qualquer brasileira conhece. Impedimento. O titular do cargo executivo fica impedido de continuar exercendo o seu mandato. Não seria importante que essa palavra viesse à tona? Cada vez mais, para que as pessoas fossem mais informadas exatamente do que é o processo de impedimento? Já estão querendo decidir, em vez de informar aqueles que têm a responsabilidade de escolher o seu futuro. Nós vivemos sob essas duas espadas de Damocles nesse país. Falta de responsabilidade e falta de humildade.
Todo mundo aqui acha que é dono do poder e que vai sim levar a grande massa, o povo, para onde quiser. Pois eu não acredito. À medida que o brasileiro está evoluindo politicamente, nós já fomos sim um país onde não se podia expressar a opinião. E esse passado, que parece tão distante para alguns, é bem recente. Nós estamos evoluindo politicamente. A sociedade brasileira está cada vez mais adulta em matéria de política. A elite e a não elite. Todos nós estamos cada vez mais conscientes da responsabilidade que temos enquanto cidadãos. Então, eu acho, Ione, que falta sim esse papel da mídia. Abandonar essa tentativa de formar a opinião pública. E se concentrar no seu mistério, no seu sacrossanto mistério, que é de informar, dando à sociedade brasileira o maior número de informações possíveis sobre cada um dos assuntos, em especial aquele que diz respeito ao prosseguimento ou não do exercício da função de presidente da República, num sistema presidencialista, que pode sim definir um futuro muito melhor ou muito pior para todos nós. Vamos acompanhar atentamente o que vai acontecer neste domingo, não é? Manifestações são absolutamente democráticas, como já foi dito aqui inúmeras vezes, está previsto na Constituição, mas que haja tranquilidade, não é? E que as pessoas entendam o que elas estão fazendo nas ruas. Isso é fundamental, o Paulo de la Rosa colocou com muita propriedade e sabedoria. Ô, meu caro Ayrton Cinto, problemas agora nessa reta final aqui do painel, né? Na habitação, lá na Vila Nova, em Guarujá, né? Problemas graves, Boturão. A gente enfrenta um problema antigo no Guarujá. Não é culpa da atual administração, mas é responsabilidade da atual administração resolver, atacar, pelo menos tentar resolver esses problemas. É verdade que essa administração que aí está foi a primeira que criou uma Secretaria de Habitação, que pretendeu, pelo menos dar mostras de pretender iniciar, né, atacar esse problema, mas de forma ainda tímida no meu ponto de vista. Nós precisamos avançar mais e muito mais. É preciso o apoio do governo do estado através do CDHU, é preciso o apoio do governo federal através do Ministério das Cidades, que detém aí o poder, a caneta do PAC, né, do projeto Minha Casa Minha Vida. E lá no Guarujá não é diferente. Nós temos um déficit habitacional, cerca de, nas minhas contas, nossos estudos, mais ou um pouco menos, 20 mil moradias. Cerca de 100 mil pessoas moram ou em áreas de avanço, ou em morro, ou em mangue, em situações onde não chega água, não sai o esgoto, não entra a polícia, não tem posto de saúde, não tem iluminação, a não ser o gato, né, a gambiarra, ou seja, correndo risco, crianças em alto grau de vulnerabilidade, adolescentes também nesse sentido. E especificamente no bairro do Vila Nova, que é um bairro onde os próprios moradores auto-intitularam o nome Vila Nova, ali entre a Vila Zilda e o próprio Morrinhos, cerca de 4 mil pessoas que entraram sim, ocuparam sim uma área particular. A área particular essa que deve ser ou devolvida ou comprada do dono. Eu não sou a favor de invasão, eu sou cumpridor da lei, respeito o direito de propriedade, mas é um passivo social enorme. Eu me juntei com essa população a pedido deles para tentar uma saída. Propusemos saídas inúmeras para a Prefeitura do Guarujá. A princípio, o cadastramento desse povo e o aluguel social para que eles possam se deslocar e não invadir outra área, porque se saírem desamparados de lá, vão ocupar outra área, infelizmente. Eu conheço, eu reconheço e respeito a luta de quem até hoje está aí me vendo e ouvindo, que luta para sair do aluguel, tenta financiamento e não consegue, tenta melhorar na vida para comprar seu imóvel e não consegue. Ah, mas as pessoas vão lá e invadem e querem uma casa. Também não sou a favor do governo, nem de prefeitura, nem de estado, da casa de graça para ninguém. Tem que entrar num projeto, tem que pagar um pouquinho, tem que dar o valor para aquilo. Mas nesse momento são 4 mil pessoas que precisam de apoio. Eu sugeri numa audiência de reintegração, por isso que está borbulhando esse assunto, que essas 4 mil pessoas fossem objeto, um olhar sensível da Prefeitura do Guarujá e pudesse, por exemplo, decretar ali a desapropriação por interesse social, pagar os proprietários. Nós ajudaríamos a fazer um acordo com o Ministério Público, um TAC, para poder assentar esse povo. Eu informo com muita preocupação e me coloco à disposição de ir informando a todos e deixar um abraço de solidariedade aí ao povo da Vila Nova, porque eles merecem o nosso apoio.
Perfeito, nós vamos dar devida atenção a esse tema também durante o painel regional e outras oportunidades, sem dúvida. Quero agradecer ao Ayrton, presença sempre importante conosco aqui, obrigado, até uma outra. O Sidney também, sempre atuante comentarista aqui do painel, como é o Paulo de la Rosa também. Obrigado aos três, obrigado a Ione, que está sempre com a gente aqui, acompanhando a sua participação e tudo que é produzido aqui pela equipe do painel. Nós estamos juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise às 8 da noite. No final de semana, uma edição ao sábado, 3 da tarde e uma outra no domingo, às 5 da tarde. Obrigado.